Olá, pessoal. Bom dia. Isso, muito bem. Sala cheia. Muito bom. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início à nossa mesa. É com grande satisfação que daremos início à nossa mesa de discussão. E eu vou me apresentar muito rapidinho, tá? Para vocês me conhecerem. Sou Monique, sou arquivista, formada pela Unirio e estou como supervisora da área de arquivo da Fiatec. E terei a honra de conduzir esta mesa de discussão, que vai trazer importantes reflexões para a gente sobre a gestão documental dentro das fundações de apoio. Bom, eu vou explicar como que vai ser a nossa dinâmica hoje, tá? Teremos uma apresentação agora e depois chamaremos mais 2 apresentações. Uma apresentação da professora Mariana e depois 2 apresentações das digníssimas Flávia e Eliane, que depois eu vou apresentar a vocês. Depois dessas apresentações realizadas, abriremos para uma roda de debate. E aí vocês podem trazer perguntas, compartilhamento de ideias, tá bom? Então, vamos lá. Voltando ao foco da nossa mesa, como vivemos em uma era extremamente tecnológica, a gente tem a informação como um ativo principal para tomadas de decisões, e é um ativo muito importante que, atualmente, a gente tem que ter muito cuidado para poder preservar essas informações, dar o acesso correto a essas informações. E a forma como as organizações gerenciam seus documentos e seus dados está extremamente ligada à forma como elas têm para poder cumprir a conformidade legal, de ser transparente, e também de preservar a informação e a sustentabilidade das suas práticas. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente refletir sobre o papel fundamental da gestão documental dentro das instituições, dentro das fundações de apoio, com um papel estratégico para o bom funcionamento das nossas fundações. Bom, e vamos lá enriquecer esse debate. Nessa mesa aqui, como eu falei, teremos as convidadas que são referências nas suas áreas de atuação e que compartilharão conosco aqui suas experiências, suas perspectivas, suas visões. E, para subir agora, para compor a nossa mesa, vou convidar a professora Mariana Batista, coordenadora do curso de Arquivologia da UFMG. Professora Mariana é historiadora e doutora em Ciência da Informação. Tem experiência consolidada na área arquivística, com ênfase em gestão de documentos, avaliação e classificação documental, bem como no tratamento de massas documentais acumuladas. É professora adjunta da Escola de Ciência da Informação da UFMG, onde coordena o curso de graduação de Arquivologia. Professora Mariana, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E eu desejo a vocês um excelente momento de aprendizado, de troca. Aproveitem, tá? Professora Mariana, tenha a fala. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estar nesse evento. Estou aqui olhando, essa sala cheia para falar de gestão de documentos, então é uma alegria muito grande. Estou vendo aqui uns rostos conhecidos, alunos, ex-alunos, então é uma alegria, encontrá-los aqui. Primeiro, agradecer, gente, o convite para fazer parte desse evento, que é um evento importante para as fundações, mas também agradecer por estar aqui falando de gestão documental, que é um assunto tão caro na nossa área, não só para a arquivologia, mas para as instituições em geral. Então, falar de gestão é sempre um prazer. Eu venho da gestão de documentos, eu sou carioca, e eu sempre trabalhei com isso lá no estado do Rio. Então, é o lugar assim, onde eu fico mais feliz. Eu costumo dizer que eu
amo gestão de documentos quando eu estou dando aula, quando eu estou conversando com os meus alunos, e sempre brinco que essa sempre vai ser a minha área. E, mais especificamente, da massa documental acumulada. Né? Então, agradecer a Monique pela apresentação, a Flávia pelo convite, a Fundep por estar aqui. Hoje, gente, eu trouxe uma apresentação um pouquinho diferente. Né? A Monique falou aqui um pouquinho sobre a questão, né, do mundo digital, do que a gente está vivendo. Eu sempre falo para os meus alunos que eu vivo correndo do digital, tá, gente? Mas eu vou falar dele aqui. Eu falo que eu corro do digital porque eu adoro papel. Eu quero tratar massa, documental acumulada. Eu sou meio doida, assim, gosto dessa parte mais, assim, sabe, palpável, sabe? Esse negócio muito high-tech fica ali um pouco mais distante. Ó, vem eu com o meu caderninho, então tem essas coisas também. Mas claro que a gente precisa discutir a gestão de documentos nesses ambientes também agora, né, que estão aí correndo. Mas, na minha fala de hoje, na verdade, eu queria trazer um pouco mais de provocações e de reflexões, e um pouco menos do que, assim, o que a teoria está falando sobre gestão, o que a gente tem sobre gestão de documentos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já falou muito. Né? Então, nessa apresentação, eu falo sobre reflexões para um novo olhar, não é no sentido do olhar do mundo digital, né, do documento nato digital, que a gente está vendo aí, batendo na nossa porta o tempo todo. Mas é de pensar mesmo nessas provocações, nessas reflexões, para além dos conceitos, para além da teoria. Né? Então, é mais nesse sentido que essa fala minha, né, hoje vai tratar. Então, eu vou trazer algumas perguntas, né, e a gente vai começar a pensar sobre isso. Eu começo falando, será que a gente sabe o que é gestão de documentos? Na teoria, a gente consegue saber. Né? A gente tem vários autores, desde Schellenberg, lá da década de 1940, quando a gestão de documentos nasce. Aí a gente sempre fala, gestão de documentos, o boom informacional. Parece que a gente está falando sempre da mesma coisa. Né? A gente já está muito à frente. A gente já andou muito. Aqui no Brasil, na década de 80, a gente começou a discutir gestão de documentos efetivamente. Nos anos 90 começamos a fazer instrumento de gestão. Nos anos 2000, né, conseguimos efetivar um pouco mais sobre isso. E chegamos em 2025 e eu fico me perguntando, a gente sabe mesmo o que é gestão de documentos? O que é gestão de documentos, então? A gente tem que ultrapassar algumas barreiras. Será que a gestão de documentos é só criar plano e tabela? Né? Será que a gestão de documentos é só... que não é só, né? Mas assim, é só tratar massa documental acumulada, independente do suporte? Então, onde é que está a gestão de documentos? Né? O que a gente está fazendo para, de fato, entender o conceito, a prática, o método da gestão de documentos? A gestão de documentos ela precisa ultrapassar essa questão de plano, tabela, evitar a massa documental acumulada, porque a gente fala, né? A gente chega em qualquer lugar e a gente fala, não, gestão, vamos fazer plano e tabela? Vamos aplicar plano e tabela? A gente sabe fazer plano e tabela? A gente sabe aplicar plano e tabela? Então, a gente fala. Então, será que a gente, de fato, sabe? A gente consegue identificar o que é massa documental acumulada? A gente consegue entender que a massa documental acumulada ela pode estar em diversos suportes? Né? Então, eu trago essas ideias assim, de que a gestão não é, né, somente esses elementos, e, principalmente, que não é migrar do papel para o digital. Né? Porque, hoje em dia, o que a gente tem visto é eu vou fazer gestão de documentos no meu órgão, na minha instituição, na minha empresa privada. Tudo que é papel, a gente acaba. A gente ou digitaliza tudo, ou a gente cria um sistema, ou a gente adquire um sistema. Né? Hoje, principalmente nos órgãos públicos, a gente vê o uso do SEI, né, que é um sistema que está sendo amplamente utilizado, e aí a gente diz que tem gestão documental. Afinal de contas, eu não tenho papel, então a gestão está pronta. Então, a gestão, né, ela deveria estar um pouco além disso. Né? A gente tem que pensar em gestão fazendo uma analogia em relação às garantias. Né? Para eu ter garantia de direitos, que o documento arquivístico ele permite, eu só consigo fazer isso se eu tenho gestão. Eu consigo garantir a autenticidade, integridade, acessibilidade, se eu tenho gestão. Isso, os meios que a gente vai chegar para conseguir determinar isso, que são as nossas práticas de gestão documental, esse meio. Mas eu não posso pensar em gestão documental, em produzir tabela, em transformar o papel em digital. Eu tenho que pensar em garantia. Como é que eu vou garantir
que a lei de acesso à informação está sendo aplicada? Como é que eu vou garantir que a LGPD está sendo atendida? Isso é garantia. Né? Então, a gestão de documentos é garantia. Garantia não só desses direitos, de manutenção das características do documento arquivístico, mas, principalmente, gente, a garantia da não proliferação da massa documental acumulada. Porque a massa documental acumulada é o que vai nos tirar dessa posição de garantir qualquer direito, qualquer identificação com a legislação atual, independentemente de a gente estar numa empresa privada ou numa empresa pública. É claro que, no âmbito público, a gente tem um problema um pouco maior. Mas, no privado, também. A LGPD chegou aí, batendo na porta de todo mundo e assustando as empresas privadas. Né? Como é que eu vou dizer se um dado é sensível? Se um dado é pessoal? Eu não sei o que está escrito no documento, eu nem sei se eu tenho esse documento, eu não sei que documento é esse. Né? Então, essas garantias é que, na minha concepção, são as garantias que a gente tem em relação à gestão documental. A gestão documental tem que ir além disso. Tem que ir além de eu falar assim, eu tenho plano e tabela, tenho gestão documental. Né? A gente sempre fala, eu vou ficar repetindo aqui sobre plano e tabela, porque eles são os instrumentos básicos da gestão documental. Então, quando a gente pensa em gestão, a gente pensa em instrumento básico. Né? Então, assim, hoje, no Brasil, se a gente pensar no Executivo Federal, a gente tem lá plano e tabela do Executivo Federal da atividade meio e boa parte da atividade fim. Boa parte, né, ainda falta muito, mas a gente tem. E a gente pode afirmar que a gente tem gestão documental no Poder Executivo Federal? Né? Então, é nesse sentido que eu falo sobre plano e tabela. A gente pode garantir que, no Executivo Federal, a gente está conseguindo garantir a autenticidade dos documentos, independentemente do suporte? A gente está produzindo documento autêntico? A gente está produzindo documento com presunção de autenticidade? A gente está conseguindo que esses documentos se mantenham íntegros na sua vida, durante o seu processo, né, durante o tempo? E a gente está garantindo que a gente não tem massa documental acumulada agora em outro suporte? Né? Porque a gente migrou. A gente agora está produzindo mais no digital, vamos dizer assim, e menos no papel. A gente está garantindo que a gente não está proliferando a massa documental acumulada? Né? Então, o que é essa gestão documental hoje? A gente tem uma outra explosão informacional. Né? A gente está vivendo uma era em que, com o mundo digital, a gente está produzindo sem parar. Porque as pessoas não conseguem entender que a gente precisa refletir sobre a nossa produção em primeiro lugar, independentemente dela ser um clique, uma tela no computador, um enter que eu dou. O que a gente escuta? Né? Você vai fazer um trabalho, eu sempre gosto até de dar alguns exemplos, gente, porque torna, né, a nossa atividade mais palpável. Estava fazendo um trabalho, né, lá na Escola de Ciência da Informação, em que a gente estava fazendo o estudo dos processos de trabalho, né, com BPM, né, mapeamento de processo. E essa ideia do mapeamento de processo, ela estava indo muito no sentido de levar tudo para o SEI. Né? A UFMG, hoje, ela está quase com todos os processos de trabalho já implementados no SEI. E o objetivo era esse. Né? Assim, vamos repensar os processos de trabalho, vamos fazer um mapeamento de processo, mas indo ali para colocar tudo no SEI. A gente ainda não tem todas as atividades, principalmente dos alunos, no SEI. Né? Eu falo muito isso por conta de estar hoje na coordenação do curso. O aluno de graduação, ele não tem acesso ao SEI, ele só tem acesso externo. Né? Então, ele não pode abrir um processo, ele não pode ter algumas atividades, ele pode assinar no SEI como um usuário externo. E aí, hoje, a gente tem, por exemplo, o pedido de aproveitamento de atividade geradora de crédito. Né? O aluno fez um estágio e ele tem direito lá a 2 créditos, 4 créditos para integralizar no curso dele. Ele chega com um papelzinho, diz lá, eu quero isso aqui, eu tomo aqui, eu fiz o estágio de tal tempo, o coordenador assina, o secretário entra no SIGA, que é o sistema dos alunos, e coloca lá que ele recebeu 2 créditos. Qual é a ideia do mapeamento de processo? Os alunos enviam toda a documentação, esse requerimento e mais os documentos de estágio, por e-mail, ou entregam em papel. O secretário digitaliza, sobe e abre um processo no SEI. Um processo que não tramita no SEI, porque não vai tramitar. O coordenador dá o aval,
ele manda essa cópia dessa documentação para o aluno para fazer isso. Um processo que demorava 20 minutos vai trazer para o secretário do colegiado pelo menos um trabalho de 2 horas. Eu melhorei o meu processo de trabalho? Não melhorei. Eu melhorei a produção documental? Não melhorei, eu só mudei o suporte. Então, isso não é gestão documental. A gente está melhorando, a gente está fazendo gestão. Não, a gente está trocando o problema ou está procurando um problema em outro suporte agora. Né? Então, essa gestão documental, essa explosão informacional, ela está acontecendo justamente por isso. Porque não importa qual é o processo de trabalho, eu quero transformar tudo em digital. Não importa a que preço. Então, a gente está produzindo. Não tem mais aquela preocupação, onde é que eu vou guardar essa caixa cheia de papel? Onde é que eu vou guardar o que está lá produzido? Num HD, né, num storage, na nuvem, que agora a gente guarda tudo na nuvem. Você pergunta qualquer coisa, a pessoa fala, na nuvem. Fala, o dia que chover, vai ser complicado, hein, gente? Que tá e que joga na nuvem. Se chover, se for granizo, a gente está ferrado. Então, essa explosão informacional está acontecendo também nesse sentido. A gente está produzindo muita coisa. Né? O documento é o registro da informação. E a gente está só produzindo. Então, a gente pode dizer que, atualmente, a gente está vivendo, sim, uma nova era de explosão informacional. E isso aconteceu justamente pela troca de suporte. Né? Para a gente estar pensando mais no nato digital. Então, a gente tem que pensar que a gestão de documentos ela é digital, ela é automatizada. Mas ela não deixou de ser vulnerável. Por que ela não deixou de ser vulnerável? Porque a gente não repensou isso antes. Né? A título de exemplo, o próprio SEI, ele existe, mas ele está fazendo o módulo de gestão documental agora. Tem mais de 10 anos que o SEI existe. E ele demorou 10 anos para fazer um módulo de gestão. Como eu crio um sistema de produção documental sem gestão de documentos? Então, ela é vulnerável, ela continua, apesar de ser pensando nela automatizada e digital. Então, a gente pensa agora que a preocupação não é só mais, eu não posso perder esses papéis. Né? Porque quando é que o arquivista é acionado? Quando alguém fala assim, não tenho mais espaço, ou então eu não posso perder mais isso aqui. Ó, isso aqui não tem mais o que fazer, pelo amor de Deus, vem aqui e leva isso. Que eles acham que a gente resolve assim com mágica. Vem aqui, tira tudo isso daqui que eu não posso perder, não posso jogar fora, mas também não posso deixar aqui. Então, não posso perder o papel, mas também não vou organizar o papel. Vou fazer o quê? Mágica, né? A gente vira o Harry Potter, organiza tudo. Seria ótimo, né? Imagina. Mas não é assim, né? Então, a gente agora tem a outra preocupação de não deixar dados expostos, né? Porque esses dados estão colocados em sistemas. E aí a gente tem um outro problema, que a gente começa a classificar tudo. Aí a gente ignora a lei de acesso à informação. Começa a classificar coisa que nem é classificável, mas aí eu não tenho esse estudo, não sei para que serve, não sei qual é o dado que pode ou não ser exposto. Então, o que é que eu faço? Não me preocupo e coloco tudo ali no mesmo balaio. Né? E eu não posso acumular documentos digitais irrelevantes. Isso é um problema, uma preocupação, principalmente dos arquivistas que estão sendo formados daqui para frente. Eu falo isso para os meus alunos, eu brinco muito com eles, que eu falo assim, isso é um problema de vocês. Meu não é. Eu venho, teorizo sobre isso, mas eu vou lá tratar o papel, que é o que eu gosto. Vocês têm esse problema aí da massa acumulada, né, digital. Então, é um problema que precisa começar a ser pensado, porque a gente já tem uma grande massa documental digital aí acumulada. Ela já está aí, já está acumulada, já não tem mais jeito. Né? E isso em sistemas, né? Isso naquilo que a gente está produzindo. Hoje a gente tem aqui na UFMG o ICP Edu, né, que permite a gente assinar documentos em PDF. Essa documentação está onde, gente? Está indo para onde? Eu fico pensando nisso todo dia. Cada vez que eu assino um, eu falo, meu Deus, eu vou fazer gestão disso quando? Vou deixar, depois que o pessoal aí resolve. Então, a gente tem que pensar, a gente está gerindo de fato ou a gente está acumulando? Né? Será que a gente só está acumulando e agora a gente fez essa passagem aí para começar a acumular 2 suportes? Porque o papel ele ainda não deixou de existir, né, gente? Eu acho que vai demorar muito para ele deixar de existir. Né? Até porque ainda tem outra questão. A gente tem a não confiabilidade dos sistemas. Então, tem muita gente que produz, imprime, né, e guarda a cópia, que aí é cópia, né? Imprimiu a cópia. Eu recebi essa semana um ofício
impresso, assinado no SEI. Aí eu olhei para o ofício, pensei, por quê, né? E pensei, será que eu tenho que guardar? Mas aí eu achei por bem, né? Deixar ele lá por enquanto, se ninguém reclamar. Eu ponho na contadora. Mas o que a gente está conversando? O que a gente está explicando? O que a gente está mostrando? Que a gente ainda não sabe fazer gestão documental. Né? Se a gente está imprimindo a cópia agora, a gente agora imprime a digital. Antes a gente tirava a cópia de vários, que vai que perde, né? Aí tira, guarda uma aqui, guarda outra ali, guarda outra na pasta, guarda outra, né? E hoje a gente imprime o PDF do... Quando o SEI chegou lá para a gente, o pessoal achou que era editor de texto, tipo Word. Eles criavam tudo lá, não tramitava o processo, não, imprimia e mandava por e-mail o PDF. Falei, gente, vocês entenderam que isso não é um editor com assinatura digital? Isso é um sistema que tramita, né? Não adiantou muito, não. Eu luto sempre, eu nunca paro de lutar. Né? E eu sempre me pergunto assim, né? A teoria está posta, né, gente? Não tem para onde a gente correr. Né? Tem vários e vários autores, desde os clássicos, né? Desde Philip Brooks, de Schellenberg, né? Até os mais próximos, a professora Clarissa. O professor Renato acabou de organizar um livro sobre gestão documental aqui em Minas Gerais. Né? Então, a gente tem desde os clássicos até os mais atuais, o pessoal no Rio, estudando classificação, estudando avaliação, né? A professora Ana Celeste Indolfo, que tem uma tese sobre gestão documental. Então, teoria a gente tem. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, o que pode e o que não pode. E na prática, né? O que está acontecendo na prática? A gente vê que a prática está ainda se distanciando da teoria. Porque a gente fala muito, né? Tá produzindo documento errado, né? Tá acumulando errado, tá arquivando errado, tá destinando errado, tá fazendo tabela errada. Mas a gente está pensando em errado a partir de que ponto de vista, né? Que prática é essa? Será que a gente sabe fazer gestão na prática? A gente tem metodologia para fazer gestão? Porque não adianta eu falar que a prática está errada se eu não sei uma metodologia de fazer tabela de temporalidade. Eu fiz esse estudo na minha tese, em que no Brasil a gente não tem metodologia de elaboração de tabela de temporalidade, no sentido de dizer quais são os campos mínimos, o que eu analiso numa tabela. Porque classificação eu sei que ela pode ser funcional, estrutural ou por assunto, apesar do assunto ser rechaçado em qualquer parte do mundo. Mas a gente, então, vamos considerar o estrutural e o funcional. Né? Tem metodologia. Diz ali, você analisa assim, você busca as funções assim, você estrutura os níveis. E a tabela? A minha tabela tem que ter arquivo corrente ou arquivo setorial? Tem que ter arquivo intermediário ou tem que ter arquivo central? A destinação, como é que vai ser? Eu ponho legislação ou não ponho legislação? Eu parto de qual pressuposto para criar minha tabela de temporalidade? Eu analiso a série, eu analiso o tipo. Qual é o meu princípio norteador da série? Eu sei o que é série? A minha série ela vai ser tipológica? A minha série vai ser por assunto? A minha série vai ser por atividade? A minha série vai ser a tarefa? Isso tudo não está posto. Então, quando a gente parte desse lugar de dizer, né, a tabela está boa, o plano está bom, eu estou seguindo o plano e a tabela, os documentos que eu estou produzindo hoje, eles seguem fielmente ao plano de classificação? Eu tenho ali as atividades, eu tenho a função que gera uma subfunção, que gera uma atividade, que gera um documento. Esse meu documento está saindo daqui? Né? Então, a gestão de documentos ela ultrapassa o arquivo, o lugar do arquivo. Ela está em todos os setores. Se eu produzo o documento, eu tenho que pensar em gestão documental, eu tenho que pensar em plano de classificação. Mas eu nunca nem ouvi falar, isso é coisa daquele pessoal lá que gosta de papel. E aí a gente vai só levando isso para frente. Então, a prática ela está distante porque a gente, às vezes, não tem recurso, sim. Muitos órgãos não têm recurso. E muitos não querem, por mais que tenham. Dá trabalho pensar nisso. Sabe? Ai, que saco. Aí tem que ficar lendo o documento. Tem que pensar em tempo. Chama aquele pessoal lá do arquivo, manda eles fazerem isso, que eu estou sem paciência.
Né? Tem que olhar código de classificação. Quem criou isso? Um monte de número, que eu não sei o que significa. Né? Então, eu acho que nisso é que a gente não sabe o que está fazendo. Quais são os métodos que a gente está aplicando? Cadê a metodologia? E aí eu não falo metodologia no sentido daquela metodologia não palpável. Na metodologia real, cadê essa metodologia? Né? Então, a gente tem assim, o que é método para fazer plano e tabela? Vamos copiar o CONARC. Vamos copiar São Paulo. Está na moda copiar São Paulo também. Vamos copiar São Paulo. A gente pega, transporta uma metodologia que a gente não conhece. Porque se você conhecer, você pode transportar, obviamente. Eu gosto, né, acho muito interessante a metodologia de São Paulo. Ótimo. Pego, estudo aquilo ali e trago aquela realidade. Não preciso criar algo novo, não é esse o objetivo. Mas é você transportar aquela metodologia de forma consciente. Eu não posso simplesmente copiar, né, e fazer algumas adaptações. Né, que aí a gente vai transformando esse problema em outros problemas. Né? Então, como que a gente vai medir se a gente tem gestão, se a gente faz gestão? A gente não tinha nem até pouquíssimo tempo atrás uma métrica, a não ser a de James Rhodes, que criou, lá na década de 90, um processo para você entender se você tem gestão documental ou não. Na verdade, se você tem um sistema de gestão de documentos. Não um sistema propriamente dito no sentido tecnológico, mas um sistema no sentido de processos de trabalho em que você segue ali um parâmetro para saber se você tem gestão documental. E isso, né, ficou ali durante anos. Até hoje a gente usa esse parâmetro para entender se tem gestão documental ou não. E o que a gente fez nesse tempo todo? Né, para entender, para medir. Porque, como eu falei, a gente sai por aí dizendo a gente não faz gestão, a gente não tem gestão. Não que seja mentira, né, gente? Mas a gente fala o que é verdade. Mas, como é que a gente mede isso? Né? Por quê? Como é que a gente vai gerenciar se a gente não consegue medir, se a gente não sabe se tem, qual é a nossa falha, qual é o nosso buraco? Para a gente não ficar lá naquela fala anterior que eu falei, não tenho plano e tabela. Né? Então, será que não ter plano e tabela eu consigo fazer algum tipo de gestão? Né, se eu pensar só ali na minha produção, será que eu já não estou ali num pedacinho de gestão? Né? Então, acho que esses são passos que a gente vai dando. Né? E hoje, né, o Arquivo Nacional criou o Índice de Maturidade de Gestão de Documentos, que eu acho que é um norte, não só para o âmbito público, mas para o âmbito privado. É um pontapé inicial, que eu acho que, inclusive, né, convido a todos que queiram aí aprofundar nos estudos, fazerem pesquisas sobre isso. Né? Até se o próprio índice, se esse material é um material de fato factível. Né? Eu ainda não apliquei, apesar de ser um material muito, muito explicativo, muito bom, ainda não apliquei isso efetivamente. Mas, pelo menos, a gente está começando, a gente pode dizer assim, que agora, em pleno 2025, nós estamos começando a ter algum tipo de ideia de como efetivar a gestão documental. Porque agora a gente pode medir. Então, eu posso chegar no meu órgão e dizer assim, olha, a gestão de documentos aqui é inexpressiva. Ela não tem nada. É assim, né? Não tem norte, não tem sul, não tem nada. Eu posso dizer, não, a gente está iniciando. A gente tem alguns processos. Esse retorno que eu dou para a minha instituição, que eu dou para o meu órgão, faz ele pensar, repensar. A gente tentou, principalmente no privado, levar as normas ISO. Né? Você quer uma certificação ISO em gestão de documentos? Não conseguimos. Né? A ISO foi passando ali, a gente ficou um pouco atrás, não conseguimos ali ter essa ideia. Mas, talvez, numa medição produzida pelo Arquivo Nacional, né, no âmbito do Executivo Federal, se a gente conseguir mais pesquisas sobre isso, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, chamar o nosso órgão, chamar o nosso arquivista, chamar o nosso gestor, o nosso gerente, o nosso presidente, para começar a pensar. Porque aí você diz assim, não tem... está falando que não tem, essa mania de arquivista que diz que nada tem. Não, eu tenho aqui um parâmetro baseado num estudo, baseado numa teoria, que me diz que não, eu estou com minha gestão documental aprimorada. E aqui vai muito além, como eu falei para vocês, de plano, de tabela, de sistema. Né? Tenho 100 implementado, tenho gestão aprimorada. Vai muito além.
Né? Então, eu acho que a ideia da gente medir, né, isso aqui é só um retrato do que o índice de maturidade traz, ele é muito mais específico, ele vai te dizer quais são os componentes, quais são as competências, né, como que a gente faz para medir. Então, eu já convido vocês que estão nos arquivos das fundações, que estão nas áreas de gestão, né, das fundações, a tentarem fazer essa medição, aplicar ali, é um formulário bem simples, né, uma tabelinha bem simples, assim, para fazer essa reflexão mesmo. Né? Qual é o nível de maturidade da minha gestão documental? Né? E aí, analisando esses pontos. Então, pensar, né, o que a gente tem, o que a gente não tem. Vejam que aqui a gente não está falando de plano e tabela em nenhum deles. O plano e a tabela está ali por trás. Mas a gente vai falar em produção, a gente vai falar em processo de trabalho, a gente vai falar em mapeamento de processos. Né? Tudo isso que impacta, obviamente, na produção documental. Então, isso aqui vai muito além, e eu acho que é um ponto de partida muito interessante que o Arquivo Nacional nos trouxe agora, né, para repensar a gestão documental. E aí, né, a gente começa a pensar o impacto de ter ou não ter. Eu acho que o impacto de não ter é bem simples. Né? A gente vive essa realidade no dia a dia, a gente não tem. Né? Porque nas minhas andanças aí pela vida, eu não conheço uma instituição que, de fato, tenha gestão documental do início ao fim. Tem umas que você vai dizer assim, aplica plano e tabela, faz avaliação, né? Faz avaliação, faz seleção de documentos, elimina uma vez por ano. Mas e a massa? Está tratada? Ah, não, ainda não deu. Depois a gente trata. Mudei para o digital e tal, mas veja, é um SIGAD? É um sistema, de fato, de gestão de documentos arquivísticos? Não, ele é só metade. É quase um GED, mas um GED meio SIGAD. Então, assim, efetivamente, é claro que eu não conheço todas as instituições, tá, gente? Eu conheço algumas. A maior parte, obviamente, do setor público, né? Eu venho do setor público e continuo nele, né? Então, é muito do setor público. Mas o pouco do privado que eu circulei também tem muita dificuldade de ter gestão documental. Né? Apesar de uma consciência um pouco maior em relação ao documento, eles ainda têm essa preocupação de não ter a gestão documental efetivada. Então, quando a gente fala qual é o impacto é massa documental acumulada. O impacto é desordem, o impacto é perda de informação, o impacto é não usar a informação de forma estratégica, porque a gente vai em qualquer palestra dessas empresas super importantes, high-tech, que falam, olha, informação é dinheiro, informação é estratégico, ele está à frente se você tem informação. A informação está onde? Está registrada num documento. Aí eu vou fazer assim, aí eu chamo o historiador, olha eu falando mal de mim, chamo o historiador e falo assim, vamos fazer história oral. Aí a pessoa fala tudo o que ela sabe. Se metade ela inventou e outra metade é verdade, a gente acredita, guarda aquilo ali e fala, informação, estamos um passo à frente. Vai no arquivo, gente. Lê o que está lá. Né? A gente fez uma exposição, né? Festejou os 75 anos da Escola de Ciência da Informação. Muito bonita a exposição. Está lá no prédio, se vocês quiserem ir lá conhecer. Né? O prédio aqui da escola. Lindo. Toda reunião eles falavam assim, porque quando eu entrei, tinha uma televisão e essa televisão foi perdida. Aí eu lembro disso. Aí eles anotavam. Não, porque o prédio foi criado por fulano. Mas tinha uma porta ali, o pessoal reclamava. Anotava. Falava, gente, será que não tem um documento no arquivo que conte como que esse prédio foi criado? Aí eu fico dependendo do colega que saiu da escola, que já está aposentado, perturbar o pobre na aposentadoria para ele poder contar a história do prédio. Porque eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não tenho gestão. Então, está tudo lá no arquivo assim, ó. Ninguém sabe o que tem, se não tem. Então, eu prefiro fazer o quê? Ao invés de eu pegar essa oportunidade, falar, vamos fazer um projetão, vamos organizar esse arquivo, vamos descobrir o que tem lá? Não, para quê? Pergunta ali o aposentado que ele conta. Informação não é estratégico, informação não é estar um passo à frente. Informação é o que está registrado no documento arquivístico. Comprova que o prédio foi produzido, que o prédio foi construído pelo engenheiro tal, pelo arquiteto tal. Tem lá a assinatura da planta. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. A não gestão documental já está posta.
já é um problema, já é uma realidade, a gente já sabe o impacto que traz. Então, a gente precisa agora descobrir qual é o impacto de ter a gestão documental. Né? Vamos mudar o foco, porque a gente já sabe qual é o impacto de não ter. Agora, eu quero ter gestão documental. Qual vai ser o impacto disso? Né? Eu acredito que, obviamente, são impactos somente positivos. A gente vai ter aí um ganho, né? A gente vai estar um passo à frente enquanto empresa, enquanto órgão, né? Podendo atender a legislação nos órgãos públicos, nos órgãos privados também, aquelas legislações que alcançam o privado. Então, ter gestão documental não é um capricho, né? É uma necessidade básica. A gente se preocupa muito com documento de RH. Por quê? Porque dá problema, dá processo. E todo o resto? Não dá processo, eu não cuido? Só que aí eu não tenho informação, eu faço isso. A gente só é chamado também, assim, quando é privado. Eu fiz alguns projetos em empresas privadas só para tratar arquivo de RH. Porque o resto, a não ser que eles queiram fazer uma festa e tal, alguma coisa assim, querem, eu vou pensar aqui a carta do primeiro presidente que veio aqui. Aí, beleza, mas normalmente é RH. Por quê? Está tendo um processo atrás do outro. Ele não sabe cadê a documentação. Então, tem legislação específica, aí eu me preocupo. Só que se a gente começar organizando, o nosso impacto é não precisar ficar apagando incêndio ou tomando processos de $500 mil, de $1 milhão, né, em relação a isso. Então, eu coloco, né, que a gente precisa agora tentar buscar qual é o impacto de ter a gestão documental, porque de não ter, a gente, infelizmente, já sabe. E aí, a pergunta, né, que sempre é feita, né, e no mundo digital, né, o que está mudando? Existem alguns autores da área que dizem que a gente tem uma quebra de paradigma com o nascimento dos documentos digitais. Né? A maior parte dos autores da área de gestão documental não acredita numa quebra de paradigma, porque a gestão documental, conceitualmente, ela é para o documento em qualquer suporte. Se eu previ lá na década de 80, né, nos anos 40, que eu ia fazer gestão documental e que não dependia do suporte, eu não tenho quebra de paradigma, porque se eu não mudei, né, se ela é para todo mundo, eu não tenho uma mudança de fato para gerar uma quebra de um paradigma. Então, o que a gente tem que pensar na gestão de documentos? Né? Que já não tem mais uma questão de escolher. A gente precisa gerir o documento em suporte analógico, papel, né, físico, o nome, né, não digital, que é o nome que está sendo utilizado mais atualmente. A gente tem que gerir o nato digital e a gente tem que gerir o digitalizado. Então, não é uma questão de escolher, agora eu vou gerir só o nato digital. Se a gente tem essas três possibilidades, se a gente tem essas três verdades colocadas na nossa mesa, a gente precisa gerenciar esses três. Então, não é uma questão de escolha. Eu não vou partir, né, agora só para o nato digital ou só para o digitalizado, ou fazer como eu falo que vou fazer, cuidar só do papel. Né? Então, a gente precisa ter essa escolha. Então, nessa ideia do mundo digital, a gente tem que entender que a gente já está no século XXI, que a gente não está mais lá na década de 40, quando a gestão de documentos foi pensada, foi idealizada, foi conceituada. O tempo passou. O que a gente fez nesse tempo que passou? O que a gente está fazendo em 2025 para o nosso mundo digital, para desses documentos nato digitais que estão sendo criados? Né? Então, não existe quebra de paradigma, mas existem necessidades de novas competências e novos modelos. A gente precisa entender que o profissional de arquivos ele não pode ficar pensando em soluções criadas para o documento em suporte de papel. Isso não significa um novo paradigma, isso significa em novos modelos, em novos métodos, em novas competências. Aí eu fico lá numa ideia muito conceitual. Não, mas a gente tem que repensar. A gente tem que mudar o conceito de gestão documental. Eu ouvi isso já falar. Tem que mudar o conceito de gestão documental. Não, a gente não tem que mudar o conceito. A gente tem que pensar em modelo, a gente tem que pensar na prática. Que a gente já estava um pouco, né, defasado ali no outro suporte. Como é que a gente está no suporte que está acontecendo, que está aí na nossa vida? Então, eu trago essa ideia do mundo digital nessa questão. Né? A gente não tem
cópia só, a gente não tem somente o documento que ali foi digitalizado ou que eu imprimi, qualquer coisa do tipo. Mas a gente tem que pensar em gestão de metadados, a gente tem que pensar em interoperabilidade, a gente tem que pensar em segurança cibernética. Né? Então, são outras competências que nos trazem para essa realidade, sem a necessidade da gente precisar rever o conceito. Porque isso aí não faz diferença. Eu vou precisar eliminar, eu vou precisar pensar na minha produção, na minha cadeia de produção ali, né, o documento está surgindo da onde, por quê, em função de qual atividade. Isso vai continuar, mas eu preciso pensar nessas novas competências e nesses novos modelos. E outra coisa que sempre me pega, né, gente, é porque tem lei. Tem alguns métodos, como eu falei, em relação ao plano de classificação, nós temos métodos. Né? A gente tem algumas metodologias, apesar de não explicadas, espalhadas por aí. Né? Se a gente olhar a tabela de temporalidade, o plano de classificação do Arquivo Nacional, como eu falei, do Arquivo de São Paulo, do Arquivo do Rio, Espírito Santo, Bahia, né? Vários dos poderes executivos, até dos poderes executivos municipais, alguns já têm. Né? Então, alguns modelos estão colocados, alguns métodos estão colocados. E por que a gente segue não conseguindo? Será que essas normas, de fato, estão dando conta? Será que a legislação está dando conta? A gente fica pensando, a gente tem uma falta de lei ou a gente tem falta de política, de vontade política institucional? No Executivo Estadual do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aqui do Rio, você é do Rio. No Executivo Estadual, a falta de vontade política era muito grande. A gestão de documentos não aconteceu durante muitos anos porque simplesmente ninguém queria que acontecesse. Né? E depois de um tempo, por conta, né, enfim, por mais que a gente fale, a gente sabe dos problemas do governo, mas no governo do Sérgio Cabral, a gente teve uma vontade política de ter gestão documental. Não que fosse uma vontade política consciente, tá, gente? Não que ele tivesse acordado e falava, nossa, gestão documental é vida, vamos fazer. Né, existia ali uma necessidade de modernização administrativa e tudo, então ele resolveu fazer isso. E a gente, de fato, viu que a política, a vontade política, ela comanda demais. Porque nós tivemos equipe, não era grande, mas era um aumento de uma equipe, a gente teve aumento de salário, a gente teve obrigações legais, né? Então saíram decretos, saíram portarias determinando, a gente tinha poder lá. Eu venho do Arquivo Público do Estado, né? Quando eu entrei no arquivo, a gente ganhava R$ 415,58. E a gente era comissionado. Isso em 2005. Em 2005, era um salário de estagiário. Eu entrei como estagiária e ganhava R$400. Quando eu fui efetivada, passei a ganhar R$ 415,58. Pensei, é um ganho, né, gente? R$15,58. Já estou melhor do que estava. Mas, então, assim, era um lugar em que a gente não existia. Quando entrou esse governo, a gente teve o salário praticamente triplicou, né? Não era ainda um salário, nossa, mas já era muita coisa diante daquilo que a gente vinha vivendo. E essa vontade política transformou o cenário da gestão documental no Estado do Rio de Janeiro. Né? Se perpetuou por alguns anos e agora parece que, infelizmente, está entrando aí no limbo mais uma vez, mas aí agora não é por falta de vontade política, mas sim por aparelhamento, né, por outras questões. Mas aí eu penso que essa questão da legislação, a gente tem a 8.159 desde 1991, que é a Lei de Arquivos. O que a gente fez desde 1991, que diz que a gestão de documentos é obrigação, que determina que não só no poder público, mas também o privado. É claro que ela não obriga, mas ela diz ali, né, a necessidade dos arquivos privados. A gente tem na Constituição Federal, né, na Constituição da República, que a gente precisa fazer gestão documental. A gente tem no Código Penal que eliminar documento é crime. O que está faltando? Então, essa ideia de ter lei, de ter método, né? O que a gente pode ter como obstáculo, na minha ideia? A gente pode ter falta de capacitação, né? Ausência de apoio da alta gestão. Né? Porque a gente, às vezes, está lá no nosso buraquinho, aquele arquivo, cheirinho de mofo, bem gostosinho, só caixa, vários... Né? E, às vezes, a gestão não lembra de você. Ela lembra de você quando ela precisa de um documento e quer que você ache em 3 minutos. 3 minutos, assim, né? Sendo muito paciente, já te falando, cadê? Você não está aí dos documentos? Né? Então,
E, além disso, os recursos, que são normalmente limitados para a área de arquivos, né? E aí não só, obviamente, na gestão, mas eu acho que principalmente na gestão, porque os arquivos permanentes, ele tem aquela ideia, né, de ser um documento monumento, que eu vou mostrar lá, né? Vejam a exposição, ela foi feita com documentos monumentos, que a gente não sabe se vai estar no arquivo. Eu tenho medo de criarem uma coleção, inclusive, dessas cópias do arquivo, que eu tenho esse tipo, eu fico fritando nesse nível, assim, vão criar um fundo novo. Então, esses métodos que a gente tem, eles são suficientes? Será que a gente não está aplicando métodos antigos para problemas novos? Né? Que a gente tem um problema relativamente novo. Né? E os nossos métodos dão conta? A gente tem pesquisa sobre isso? E eu não digo pesquisa no sentido teórico, não, gente. Eu digo pesquisa no sentido prático mesmo. Tem alguém aplicando e dizendo isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Né? Essas normas que a gente tem, elas estão dialogando com essa realidade? Muitas são colocadas como normas burocráticas, a legislação. Né? Mas a gente está pensando em burocracia de fato, ou a gente está pensando, que eu costumo falar para os alunos, que a burocracia ela é necessária no sistema de administrativo que a gente vive, né? Que é imposto no Brasil. Mas a gente consegue entender que a gente não tem burocracia, que a gente tem outro sistema? Porque se eu produzo vários documentos para uma só atividade e eu não sei que documentos são esses, eu estou transformando a minha burocracia num processo lento, doloroso, danoso, caro para o meu órgão, para a minha instituição. Então, o problema é a burocracia ou é a forma com que eu vejo a burocracia? Porque a burocracia está impactando em produção documental. Né? Então, eu estou produzindo corretamente? Né? Então, eu coloco uma pergunta. Né? A nossa legislação, se ela fosse criada hoje, ela seria diferente? Como eu falei para vocês, a gente está em processo de revisão da 8.159. O que a gente está discutindo nisso? Eu não sei se vocês estão acompanhando. A gente está discutindo mudança no conceito de gestão documental. Mudança no conceito de arquivo corrente, de arquivo intermediário, de arquivo permanente. Qual é o impacto que isso tem na minha vida prática? Saber criar um novo conceito de arquivo corrente. Eu sei o que é arquivo corrente, para que eu vou mudar o conceito dele? Está posto. Para que eu vou mudar o conceito de gestão documental? Para colocar documento, dado, informação? Gente, documento é documento. Sendo ele arquivístico, é ele que eu vou tratar. Da forma que ele se apresente para mim. Né? Então, eu não consigo entender se a gente criasse uma legislação nova, se ela, de fato, teria um impacto super diferente. Eu acho que a gente tem que sair do lado legal da legislação e ir para o lado da metodologia. Eu vou defender a metodologia nesse sentido. Eu preciso de metodologia para aplicar a gestão documental. Eu preciso de metodologia para entender de produção, de uso, de manutenção, de tramitação, de arquivamento, de destinação. É isso que eu preciso, de metodologia. Então, os métodos não são suficientes. A legislação, se vocês olharem de forma geral, ela é suficiente. A nossa lei de arquivos, qual é o problema que você tem com ela? Na minha concepção, ela tem um só problema, que ela não fala de plano e tabela. E eu não posso obrigar ninguém a fazer gestão documental sem plano e tabela. Então, eu tinha que botar lá, para fazer plano... gestão documental, é necessário plano e tabela. Pronto. De resto, eu acho que ela não tem problema nenhum. Ela continua super atual desde quando ela foi criada, em 1991. E agora, né, aqui já indo para o fim, e os profissionais? E aí, gente, estando na universidade, eu acredito que é importante até fazer a meia-culpa. Né? A gente está preparado? A universidade está preparando esses alunos, né? A Monique veio da Unirio, eu estou aqui na UFMG. Será que a gente está preparando, de fato, esses alunos para trabalharem com gestão documental? Eu me pergunto isso, né? A cada turma que eu pego, a cada turma de alunos que eu converso, será que o nosso currículo, a nossa forma de ensinar, né? Não a forma no sentido, né, de cada professor, mas no sentido pedagógico da coisa, será que a gente está, de fato, colocando profissionais preparados no mercado para, pelo menos, dar o pontapé inicial? Porque eu não vou conseguir, obviamente, em 4 anos, formar um arquivista que vai chegar no mercado de trabalho e vai falar assim, isso aí, minha filha, eu arraso. Ele vai precisar aprender, cada realidade é uma. Mas ele sabe dar esse pontapé inicial?
Ele consegue refletir sobre aquela prática? Como que eu vou exigir que tenha gestão documental se eu, lá na universidade, não estou conseguindo colocar esses meus alunos para saírem da universidade com esse tipo de formação? Então, isso me preocupa demais, porque esse profissional arquivista hoje, ele tem que ter a parte arquivística, mas ele tem que ter um pouco de conhecimento de tecnologia da informação. Ele não pode chegar lá, né, e falar, eu não entendo nada disso. Né? Ou então, ele tem que ter a ideia da segurança de informação. A gente tem uma LGPD colocada, a gente tem uma lei de acesso à informação colocada, eu tenho que entender de classificação de sigilo, eu tenho que entender de acesso à informação. Né? Eu tenho que entender, obviamente, de ética e conhecimento legal. Ética é para qualquer profissão, mas o conhecimento legal na nossa área também é imprescindível. Eu não tenho como determinar que um documento fica ou morre, né? Que é eliminado, se eu não tiver conhecimento legal. Eu não posso eliminar um documento sem ter ali uma ideia da legislação. Então, tudo isso, será que a gente está mostrando isso para os alunos? Porque eles são os profissionais dessa área, são os arquivistas que estão sendo formados. Né? E é isso que eu fico pensando, se a gente está formando profissionais para gerir documentos de fato, e aí gerir no seu sentido amplo, que é pensar em todas essas ideias, ou para classificar e arquivar? E classificar a partir de instrumentos prontos? Será que eu estou, né, de fato, ensinando? Ou estou ensinando ele a colocar documento em caixa? E fazer uma ordenação baseada em fontes, vozes da minha cabeça? Né? E eu trago isso muito para mim, no sentido de estar na universidade, na coordenação do curso, e nesse processo até que a gente está fazendo de revisão de currículo, para tentar trazer essa realidade, porque é uma coisa que fica ali, de fato, fazendo a gente fritar. Então, a gente precisa defender essa formação interdisciplinar, né? Mas não só da universidade, mas uma educação continuada, esses eventos em que a gente pode discutir, formações, né? Capacitações, né? Porque as coisas vão mudando, vão melhorando, vão piorando, mas a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia de que profissional é esse que está chegando nos arquivos. Né? E aí, eu acho que fica a última reflexão, gente, daqui para frente, né? Porque a gente já sabe qual é a nossa realidade atual. A gente sabe um pouco do nosso passado, que eu costumo dizer para os alunos que a gente ainda não conseguiu resolver o problema da massa documental acumulada. Né? Que o Brasil começa a discutir gestão na década de 80 para resolver a massa documental acumulada. A gente está em 2025. Conseguimos resolver o problema da massa documental acumulada? Até agora não conseguimos, mas o que a gente fez? Criou a massa documental acumulada digital. E para o futuro? Né? A gente vai continuar só acumulando, independentemente do suporte, ou a gente, de fato, vai começar a gerir? Né? Então, essa provocação que eu deixo aqui com vocês é para a gente começar a pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Os arquivistas que acabaram de se formar, né? Flávia já tem um tempo de formação, Poliana se formou, Rebeca já se forma, Anderson, Patrícia... E aí, gente, esse pessoal que está saindo da universidade, vou cobrar eles, que eu conheço eles, tá, gente? Mas a cobrança fica para todo mundo. Mas, e aí, o que a gente vai resolver fazer? Né? Independentemente de saber que a gente vai esbarrar com não vontade política, com limitação de orçamento, porque isso aí já está posto também, gente. A gente não pode sentar e chorar, ninguém quer tratar o arquivo. O que eu, enquanto arquivista, lá no arquivo, vou fazer? Cadê a minha parte? Né? Cadê a minha parte nesse processo? É difícil, é complicado? Não é fácil, não. Eu falo para os alunos. Quem faz disciplina comigo no segundo período, eu já boto logo, a realidade. É maravilhoso trabalhar com arquivo, não desistam. Mas não é fácil. Então, é bom, é ótimo, mas a gente precisa começar a pensar no que a gente está querendo para o futuro no âmbito da gestão documental. E aí não é quebra de paradigma, não é transformar o papel em digital, é realmente refletir teoricamente e principalmente metodologicamente sobre o que a gente está fazendo na gestão documental. Obrigada, gente. Esse é meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada, professora Mariana. Muita contribuição que você trouxe aqui para a gente, muitas reflexões. E pensar também que o papel da gestão documental precisa ser estratégico.
trazendo mais para essa questão no contexto das fundações de apoio, que a gente está falando muito sobre integridade, confiabilidade, o acesso à informação, como essa informação está sendo mantida, armazenada de forma segura. Então, e o parâmetro que você fez, a forma que você trouxe, a gestão documental do antes e agora o nosso cenário atual, justamente está fortalecendo essa questão de que a gente precisa atuar. A gente tem muitos desafios. Mas muito obrigada, professora, obrigada mesmo. Eu convido a senhora para poder voltar à sua cadeira e eu vou chamar agora, para dar continuidade à nossa mesa, Flávia Andrade, coordenadora de gestão de documentos da Fundep, e Liane Bom, supervisora do Serviço de Documentação da FUNCAMP. Flávia é historiadora e arquivista pela UFMG, atua na área de arquivo desde 2016. Na Fundep, reestruturou o setor e implementou o programa de gestão documental. Participa do Comitê de Segurança da Informação, contribuindo para a adequação à LGPD, e desenvolve ações de preservação da memória com o uso da digitalização e da inteligência artificial. Liane é arquivista, atua na FUNCAMP com foco na gestão documental, lidera projetos como SIGAD, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, tabela de temporalidade, digitalização de acervos e plano de classificação documental, atualmente desenvolvidos no Núcleo de Infraestrutura Operacional com apoio do Serviço de Documentação. Bom, gente, só para lembrar que depois das apresentações da Flávia e da Liane, a gente volta com o momento de perguntas e contribuições, tá bom? Flávia, Liane, muito obrigada, sejam muito bem-vindas e sintam-se à vontade agora para contribuir. Primeiro, a gente passa a palavra para a Flávia e depois, em seguida, para a Liane. Bom dia. Obrigada, né, pela apresentação, professora. Acho que você trouxe muitas questões para a gente refletir no nosso trabalho mesmo. A gente fala que arquivo é teoria e prática se retroalimentando, né? Então, a gente acaba aprendendo muito com o nosso dia a dia. Eu não sei quantos de vocês aqui trabalham diariamente nos arquivos, mas a gente sabe que é um trabalho duro. Nem sempre ele é reconhecido, né? Mas a gente gosta do que a gente faz, né? Então a gente continua. Eu vou trazer um pouquinho, tá, da realidade da Fundep. Então, como a Monique me apresentou, já tem 4 anos que eu cheguei na Fundep. Em 2021, o cenário ele era esse daqui, tá? A gente continuava em pandemia, né? Já estava acabando, flexibilizando, mas a Fundep ela ainda estava totalmente em trabalho de home office. Tá? Então, somente quem estava trabalhando presencial era o arquivo e a logística, né? Então, eram as áreas que não pararam hora nenhuma. Então, a gente tinha uma visão organizacional de zero papel, né? Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso. Terceirização do arquivo, né? E, enfim, essa realidade. A gente tinha uma ausência de autonomia administrativa, né? O arquivo ele estava ligado ao setor de compras e à logística. E essa pandemia, né, que acabou digitalizando forçadamente todos os processos, né? Então, foi um pedido de socorro, né? E agora, o que a gente vai fazer? E aí, trouxe uma linha do tempo para, bom, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente já sabe das dificuldades, a gente já sabe dos recursos limitados, a gente já sabe da baixa autonomia. A primeira coisa né, o que a gente tem, né? Vamos descobrir o que a gente tem de equipe, o que a gente tem de recurso, o que a gente pode fazer. Eu brinco que a gente que trabalha em arquivo, né, arquivistas, historiadores, bibliotecários, a gente é muito criativo, porque a gente aprende a fazer muito com pouco recurso. Então, a gente começou um trabalho de diagnóstico, de montagem de equipe, né, e de entender realmente o que a gente podia fazer, onde a gente podia atuar. Tá? E aí, no segundo ano, né, a gente começou a entender, fazer um planejamento,
capacitar a equipe, né, para ela atuar nas atividades arquivísticas, começar a trabalhar a gestão de documentos, né, como a professora falou, fazer plano, fazer tabela, né. E aí, no terceiro ano, a gente, então, 2024, né, a gente começa a falar de sistemas, né, de sistemas digitais, de Atom, né, de fusão, né, que também é uma função importante dos arquivos, e continuamos trabalhando nesses instrumentos de gestão. Só para ter um norte aqui, a Fundep ela tem mais de 300 funcionários, tá? E, para fazer esses instrumentos, a gente entrevistou mais de 100 pessoas, né? E não foi suficiente, tá? A gente entendeu que a gente não chegou lá e a gente vai começar de novo, né? E agora eu estou mais reflexiva com o que a professora Mariana trouxe. Então, assim, o que mais, né, que a gente pode fazer? Trabalhar a memória institucional, né, que também é sempre algo que os arquivistas são lembrados, o arquivo é lembrado. A Fundep está fazendo 50 anos esse ano, e a gente falou, vamos trabalhar, né, em prol dessa memória institucional, sem abandonar, lógico, todo o outro trabalho que a gente faz. Então, eu acho que a gente tem também que aprender a se desdobrar, né, a fazer tudo ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas, trabalhando com a memória, a gente entendeu também quanto essa informação como recurso, né, de tomada de decisão, ela é importante. Então, a gente também fez um trabalho importantíssimo de resgate, de documentação, para entender a nossa organização e para levar essa informação relevante, né, essa informação valiosa, para a alta administração. Então, isso também foi algo muito legal, né, que a gente fez esse resgate dessa documentação que está lá no arquivo, né, como a professora falou, essa informação ela está lá. É só a gente fazer isso. Como que a gente fez, né? A gente tem um trabalho imenso de tratamento de massa documental acumulada, que ele ocorre desde que eu entrei, desde 2021. A gente trata, a gente tem aproximadamente 35 mil caixas box de documentos acumulados em 50 anos, tá? E é isso, mão na massa, né, professora? A gente não pode parar. E também a gente começou a usar inteligência artificial, eu acho que está todo mundo falando disso, né? IA generativa. O meu diretor, o professor Valmir, ele trouxe para a gente a ideia, né, e falou, bom, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos processos, né? Então, a gente está usando a IA como forma de apoiar as nossas atividades rotineiras, tá? E a professora Mariana trouxe essa questão da medição, né, da gestão documental, e a gente está fazendo um novo diagnóstico totalmente aprofundado para fazer baseado nesse instrumento que o Arquivo Nacional lançou. Então, assim, foi muito bom, porque a gente já estava fazendo baseado no Arquivo do México, e aí o Arquivo Nacional trouxe um instrumento para a gente de mensuração, né, de gestão na instituição. Então, é algo que a gente também está fazendo. Então, 4 anos, né, bem rapidamente, tá? Deu para fazer bastante coisa, mas a sensação ainda é de que o trabalho é infinito, tá? Quem trabalha em arquivo sabe disso. Então, assim, o que eu posso colocar que foram os principais desafios, tá? A sensibilização interna, né? Entender que o arquivo ele é importante, que o arquivo, que as informações que estão ali, né, e que são requisitadas todos os dias, estão em documentos, né? Elas não são dados soltos, elas não são informações que brotam, né? São documentos que estão ali e precisam ser geridos. Eu acho que essa mudança de cultura, né, de entender que o nosso trabalho ele faz parte, ele é estratégico, tá, para as instituições. Entender que as fundações de apoio elas são complexas, né? A especificidade da fundação de apoio. Eu brinco que, com 3 meses de Fundep, eu ainda não entendia muito bem o que a gente fazia. E agora, com 4 anos, eu sei um pouquinho mais, né? Pensando que a gente faz gestão de programas, de projetos e de concursos,
né? Então, tem muita coisa acontecendo. E, por fim, tá? Quais foram, então, os principais aprendizados e próximos passos, tá? A gente aprende muito conversando um com o outro, tá, gente? Entre fundações. Então, eu estou à disposição para a gente falar de gestão de documentos, para a gente falar de arquivo. Essa troca de experiência, ela é fundamental para o nosso trabalho, tá? Atuação em conjunto com outras áreas, tá? A TI é sua melhor amiga, tá? Então, fiquem amigos da TI. Mas o compliance também, tá? A gente faz um trabalho muito importante com compliance. Então, fiquem amigos do compliance, porque a LGPD é coisa de arquivista, tá? A LAI é coisa de arquivista, a gente sabe, contem com a gente, tá? Próximos passos, né? Gestão documental integrada, gestão documental total, repensada pelo que a professora falou aqui. Preservação digital, né? Hoje, a Fundep produz 95% já digital, nato digital. Então, para a gente não criar essa massa documental acumulada digital. Tá? Gente, foi isso. A gente vai ter que falar bem rapidinho, mas eu me coloco à disposição para a troca de experiência, tá, com todo mundo, todas as fundações estão aqui. Tá? Porque essa troca que eu tive com a Monique e com a Liane foi fundamental para a gente evoluir. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou trazer a experiência. Eu agradeço a Flávia pelo convite, agradeço a Fundep, agradeço a professora pela fala, que é realmente inspiradora em relação às coisas que a gente precisa fazer na parte de gestão de documentos. E eu vou trazer a experiência da FUNCAMP, tentar falar o mais rápido possível. Eu trouxe vários dados. Eu me vi bastante na fala da professora Mariana, no sentido de como a gente vai criando as coisas com o tempo, como a gente precisa de tempo, né? Nas fundações, a gente não consegue fazer as coisas de forma muito rápida, porque existe muito trabalho para ser feito. E o trabalho de arquivista, ele é sempre uma coisa de formiguinha. Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e a gente tem que estar atento a tudo ali ao mesmo tempo, né? Então, você me empresta esse, Flávio? Vou falar o serviço de documentação da FUNCAMP. Eu trouxe uma questão mais prática mesmo. Acho que para quem trabalha com arquivo vai conseguir entender melhor todos os processos que eu vou apresentar. O serviço de documentação hoje na FUNCAMP ele é ligado ao núcleo de infraestrutura operacional. Ele trabalha como uma área de apoio à administração, né? Atuamos tanto na parte de suporte físico como nato digital digitalizado, né? E a função principal ali, conforme a professora trouxe, é sempre ter em vista, né, o foco é manter a autenticidade, a integridade, a confiabilidade, a acessibilidade dos documentos. Hoje a equipe é de 12 pessoas comigo, né? O processo começa na fase de recepção e protocolo. Eu tenho uma parte de gestão de documentação e arquivos, e a parte do projeto de digitalização, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem melhor. Ele tem e esses são alguns números, né? A fala da professora Mariana, ela vem bem de encontro no trabalho que a gente está fazendo nos últimos anos, porque hoje a gente tem uma ocupação negativa do arquivo, por conta da avaliação e da racionalização de documentos. Então, hoje a FUNCAMP ela é muito maior do que ela era antigamente, mas ela produz menos documentos, porque ela produz de forma mais racional. Então, a ocupação hoje, desse ano, né, é de menos 47 caixas. Nós atendemos por dia uma média de 54 documentos, que são solicitados por todas as áreas. Os recebimentos de documentos em 2025, esse ano, né, até o mês passado, foi 14.346 documentos. E a partir de digitalização, nesse ano foram digitalizadas 565 mil páginas. A parte a gente tem que contar, a gente sempre tem que contar, a gente tem que ter os números, porque só assim a gente consegue ver o que a gente está fazendo, né?
essa ocupação, que está em 13%. Eu entrei na FUNCAMP em 2011, a ocupação estava em 15%. E a minha capacidade de armazenamento é 20 mil caixas. Por quê? Porque a gestão de documento ela possibilita a gente ver como as pessoas fazem as coisas, desde o corrente até o permanente, e conseguir analisar aquilo, né, de forma a ter... Aqui tem até a dos últimos anos, né? O laranjinha é a quantidade de eliminação de documentos por ano, e o azulzinho de ocupação, né? Então, tem uma ocupação grande no começo, e aqui no final a gente tem conseguido manter bastante a questão do espaço, que é o espaço que a gente tem, e agora, com o digital, isso tende a cair ainda mais, né? O armazenamento ele não é tão mais físico em papel, ele vai passar para os storages e nuvem, mas ele ainda continua crescendo também. E esse ambiente ele também tem que ser monitorado, né? Ele tem que ser monitorado e ele tem que ser controlado para a gente não gerar massa documental acumulada. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, justamente para entenderem que é um trabalho de formiguinha, né? É uma coisa que, às vezes, chega e eles querem um resultado muito rápido, mas no arquivo isso é muito difícil. A gente tem uma limitação ali de quantidade de pessoas, né? Então, eu entrei aqui em 2011. Mas o serviço de documentação ele foi criado em 2008, na fundação, e a ideia era centralizar tudo, toda a produção de todas as áreas no serviço de documentação. Antigamente, a gente tinha ali a questão dos... Cada área tinha seus armários e tinha suas caixas. E, quando criou o serviço de documentação, a ideia era vamos levar tudo para o arquivo. Começou juntamente uma política de 5S na empresa também. Então, os ambientes eles eram mais limpos e tal. E isso foi muito bom, porque aí o arquivo consegue ver tudo. Então, para vocês terem ideia, hoje, os documentos que vão ser pagos ainda, eles já estão no arquivo, se eles já foram provisionados. Porque a gente precisa acompanhar desde o corrente até a final do processo. Então, eu acompanho o que entra no protocolo. E o que as áreas já fizeram, elas não precisam ficar com esses documentos lá. Elas já podem passar para o arquivo. E a gente já consegue questionar na hora. Se, olha, isso aqui não está certo, né? Então, em 2009, foi criado um sistema de controle de empréstimos. Esse sistema a gente usa até hoje. Então, eu tenho a rastreabilidade de tudo que a fundação precisou de documento. Por quê? Quando eu vou avaliar, eu consigo ver um convênio. Olha, esse contrato ele não é solicitado há mais de 30 anos. Ele não é 30 não, né, gente? 2009. Mas ele não é solicitado há 10 anos. Ele encerrou em 2007. Ele nunca mais foi solicitado nenhum documento. Então, isso me dá segurança para eu praticar a avaliação de documento. Senão, eu vou estar avaliando uma coisa que ainda pode ser solicitada. E, ainda assim, há um risco, né, na avaliação, porque, como a gente trabalha com órgãos financiadores que, cada hora, eles pedem uma coisa diferente, mas quando a gente consegue avaliar esse risco, a gente consegue eliminar documentos com segurança. Tenho 5 minutos, gente, eu vou correr, prometo. Em 2011, foi quando eu entrei, a gente elaborou todos os procedimentos e instruções de trabalho, todos os fluxos de trabalho de toda a cadeia, do que era feito no arquivo. Em 2013, finalizamos a primeira publicação da Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade. Em 2015, nós finalizamos uma lista de todos os convênios e contratos que foram firmados com a FUNCAMP desde 1977. Existia essa informação dos documentos, mas a gente não conseguia avaliar a documentação se a gente não soubesse vigência, data de aprovação de contas e todos esses dados que a gente precisava para conseguir avaliar a documentação dos convênios e contratos. Em 2016, a gente fez o tratamento da massa documental acumulada. Então, eu já tinha um arquivo num prédio que já estava sendo gerido, mas eu ainda tinha um depósito paralelo. A gente chamava de barracão, que era um barracão de madeira, que é aquela segunda foto ali. E ele tinha muitos documentos não tratados.
Então, em 2016, a gente finalizou, houve um mutirão, vários departamentos ajudando, a gente entendendo o que eram aqueles documentos, eram diferentes do que os que a gente tinha na atualidade, e foram eliminadas, naquele momento, 5.500 caixas de documentos, que não eram documentos mais úteis para as atividades para as quais eles foram criados, né? Em 2018, nós começamos a implementação da digitalização diária dos documentos. Em 2021, começamos o desenvolvimento do SIGAD, porque pandemia já tinha uma questão de documentos criados em sistemas antes, muitos, mas com a pandemia isso aumentou muito e a gente precisava ter esse olhar, e o SIGAD ele é o caminho nesse sentido, né? Eu não consigo. Opa, voltou. Não, foi. Então, o SIGAD já era um projeto que eu tinha desenhado desde 2013. Eu apresentei algumas vezes e nós conseguimos evoluir nesse sentido em 2021. E a ideia era implantar a gestão arquivística de documentos independente do suporte, do início até o fim. Por quê? Só assim eu conseguiria garantir que o que está sendo criado digital também está seguindo os princípios de autenticidade, confiabilidade, porque o sistema de negócio ele cria, mas ele não tem metadados de preservação digital, ele não tem nenhum tipo de controle, e também a parte do acesso ela fica bem variada, né? Tem que entrar em um, eu tenho que entrar em outro. Então, a ideia era centralizar e romper a ruptura ali do físico e do digital. Porque eu tinha... Vou pegar o primeiro módulo que a gente está, em relação ao prontuário do empregado. Eu tenho o físico, né? Eu tenho 14 anos de FUNCAMP. Os meus documentos hoje, que eu faço com RH, são todos nato digitais, a maioria, mas os dos outros 14 anos não eram. E o RH ele precisa consultar o meu prontuário numa totalidade, né? Então, o desafio era esse, implementar uma política padronizada do início ao fim para a gestão documental mesmo. Aqui eu trouxe alguns dados do projeto, que é o projeto de desenvolvimento do SIGAD. Então, a primeira etapa foi o diagnóstico de maturidade organizacional. Exatamente o que a professora falou. Depois veio o documento do CONARC para a gente ter uma visão melhor. E aí, Sistema de Gerenciamento Arquivístico de Documentos, SIGAD. Então, a primeira fase foi essa parte de maturidade organizacional, para a gente entender se tanto a parte de gestão de documentos ela tinha capacidade de começar um projeto desse tamanho, porque é um projeto bastante grande, tanto a área de TI, se ela tinha capacidade para nos apoiar nessa empreitada, né, porque a parte de TI é o que vai dar todo o suporte de ferramentas e operação para tudo que vai ser feito. Depois foi desenvolvida a proposta inicial, aprovada pela diretoria. O nosso projeto ele envolve o decreto de substituição de documentos físicos pelos digitais. Então, uma parte muito importante foi o contato com a assessoria jurídica, para a gente entender se isso era possível, se isso era... Então, o que é digitalizado hoje, o intuito da Fundação é eliminar isso futuramente. Tá? Foi desenvolvida a proposta inicial, aprovada pela diretoria, e o planejamento da digitalização do arquivo em suporte papel. Esse planejamento envolveu o levantamento de custos, pessoal, a questão do terceiro ou fazer na própria instituição. E, a partir daí, nós começamos as etapas de execução. Esse aqui foi o levantamento que a gente fez em relação ao que seria digitalizado. Né, não faz sentido eu digitalizar documentos que serão guardados por muito pouco tempo. Isso gera um custo e eu não há essa necessidade, né? Então, nós optamos por cortar ali uma parcela de documentos que seriam a questão do arquivo intermediário de longo prazo. As etapas de execução do sistema. A gente começou com o desenvolvimento do sistema, fizemos um mapeamento de todos os documentos e metadados
Esse foi o trabalho mais difícil, né, porque foi em conjunto com todas as áreas, todas as gerências, todo o fluxo de todos os documentos produzidos pela Fundação. Atualizamos, aproveitamos, já temos levantado os processos, vamos atualizar a tabela de temporalidade do plano de classificação, para ter certeza de que tudo que era produzido estava representado ali. E começamos a digitalização dos documentos. Essa parte é a etapa que a gente está hoje. Já temos o primeiro módulo implantado. Estamos já tratando a questão dos levantamentos para a exportação do que é criado em outros sistemas, automaticamente geração de metadados para o SIGAD. E o que falta também, que é uma etapa muito importante, que é a elaboração da política de preservação de documentos. A gente está avançando já nesse sentido para ter isso futuramente. E aí eu trouxe alguns números para vocês entenderem como funciona o SIGAD, né? Então, hoje, a gente já eliminou 1.756 prontuários de empregados. A primeira fase, a gente está trabalhando com RH, com os documentos de RH. Eu já tenho digitalizados 22 mil prontuários. Esses documentos eles são acessados em tempo real pelo departamento que utiliza. Isso reduziu as solicitações que eu tinha desse tipo de documento em 97%. A previsão de eliminação ao final é de mais 2.819 caixas, que reduziria a ocupação do arquivo em 16%. E a gente envia para reciclagem o papel, né, faz a fragmentação, envia para reciclagem. Esse material é vendido e o valor é revertido para ações sociais da Fundação. Aqui tem 2 gráficos. Ali em cima é a questão do fluxo, né? O fluxo do papel, eu tenho recebimento, protocolo, arquivamento, solicitação, e ele gera um ciclozinho ali, ó, empréstimo, protocolo, devolução, protocolo, arquivamento. Então, fica sempre nesse ciclo. Se eu tenho um prontuário, que normalmente é o que acontece, né? Algumas pessoas têm mais questões em relação à vida funcional, e isso é muito solicitado. Então, ele vai de novo, ele volta de novo, e fica naquele ciclo. Quando a gente trabalha a digitalização, pensando no usuário final, porque isso também gera uma visibilidade e um reconhecimento, porque eles têm uma eficiência no trabalho muito maior, o nosso fluxo fica recebimento, protocolo, digitalização, assinatura, indexação, e o documento ele já está disponível para a área. Um diferencial do nosso sistema, na FUNCAMP, a nossa realidade é que nós trabalhamos com sistemas próprios, então, todos os documentos eles são gerados a partir de formulários eletrônicos. Ela é muito boa, né, porque aí a gente já garante que o documento vai seguir o ciclo que ele tem que seguir, ele vai ter todos os elementos. E, como são todos sistemas próprios, quando saiu a segunda versão do IARC Brasil, foi elucidador para mim, assim, no sentido de que eu posso pegar tudo que eu tenho nos sistemas e fazer o gerenciamento pelo SIGAD. Então, eu não preciso necessariamente trazer tudo, mas eu consigo trabalhar a interoperabilidade. Porque, principalmente, esses sistemas que geram todos os documentos, eles já têm todos os dados desses documentos. Então, eu não preciso identificar dado a dado, eu não preciso digitar, eu não preciso... Então, essa indexação automática, ela trouxe um ganho muito grande em relação a horas do que as pessoas levam para fazer esse trabalho, né? A redução do custo com a mão de obra, a eficiência na geração dos prontuários, eliminou os riscos de erro, né, de digitação, e a confiabilidade nas informações. Né, acho que as informações que a gente tem hoje, elas estão nos sistemas. Quando eu trago as mesmas informações para ambos os ambientes, aquela informação ela se torna confiável em relação ao metadado que aquele documento precisa ter. Aqui tem mais um gráfico. E eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer, tá, os meus contatos. Também estou à disposição para quem quiser trocar experiências ou qualquer outro. Desculpa a demora. Não, imagina. Obrigada, gente. Foi ótimo ter o compartilhamento, né, da vivência de vocês.
E a gente está um pouco com o tempo já esgotado, né? A organização está pedindo para a gente já encerrar a mesa. Mas eu queria propor que vocês procurassem a gente aqui depois. Como a gente não vai conseguir fazer a roda de debates, infelizmente, chamem a gente agora, que a gente já conversa depois da solenidade aqui. A gente já começa a conversar, a responder as perguntas que vocês tiverem. Mas eu queria agradecer imensamente, né, as nossas convidadas da mesa, a professora Mariana, Liane, Flávia, a Fundep, né, que fez também o nosso convite aqui, para eu estar aqui mediando a mesa. E eu tenho, sim, antes de eu dar um recadinho final, preciso só fazer uma observação quanto a essa mesa de hoje, que ela foi extremamente importante para a gente refletir no papel da gestão documental como um componente essencial da integridade, da confiabilidade, das documentações, dos seus dados, para um bom funcionamento das nossas fundações de apoio. Então, eu queria que vocês saíssem daqui refletindo com todas essas informações passadas hoje e que possam gerar algum tipo de sementinha para virar uma ação concreta para vocês cada vez mais fortalecerem a gestão documental e fortalecerem também as nossas fundações. Então, quero agradecer a vocês aqui hoje. E dar um último recadinho, né? Eu sei que está muito corrido, mas eu preciso dar um recadinho aqui que a organização pediu. Temos as outras mesas, né, na parte da tarde. Temos a primeira mesa, Formas Alternativas de Financiamento para as Fundações de Apoio, que está na sala Minas Gerais. Temos Gestão de Projetos com Especificidades, Aprendizados a partir da Cultura, que é na sala Rio de Janeiro. E Pilares da Transformação Digital, que vai ser no auditório. Então, na parte da tarde, teremos essas palestras. E depois vamos sortear também bolsas oferecidas pela USP Exalc para o MBA em Compliance antes da plenária final. Tá? E depois, né, agora a gente vai ter o almoço, que vai ser servido aqui no mezanino. Tá bom? Então, está todo mundo convidado para esse almoço, beleza? E quem quiser agora se aprofundar, perguntar, pode vir perguntar para a gente, que a gente está aqui disponível, tá bom? Obrigada, gente, foi um imenso prazer. Obrigada.